Semana passada eu fiz um planejamento com o meu time de 2021. Estamos no ano de 2020, em novembro, e eu fiz o planejamento para o ano inteiro com o meu time para 2021. E muita gente me perguntou lá no Instagram, no WhatsApp, por que eu estava fazendo esse planejamento, se não era muito cedo, como é que eu fazia esse planejamento. Então eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês entenderem como é que faz um planejamento anual e para que serve o planejamento anual. Salve, empreendedor pet! Ricardo de Oliveira da Sucesso Pet. Nesse canal aqui eu falo com você que quer empreender no mercado pet ou que já empreende e quer levar o seu negócio para outro patamar, faturar mais e ter mais lucro. Eu tenho uma comunidade no Telegram que é o Empreendedor Pet Raiz. Lá são milhares de empreendedores pet que interagem todo dia comigo, recebem conteúdos exclusivos e podem me fazer perguntas. Esse grupo é gratuito e para você participar dele é só clicar nesse link aqui de baixo para você ir direto para lá. Qual a importância de se fazer um planejamento? Me parece uma pergunta muito óbvia, mas muita gente ainda tem dúvidas. O planejamento serve para você prever como vai ser o seu próximo período. No meu caso, neste vídeo aqui, é o período do ano. Então a gente está em novembro de 2020 e a gente vai planejar o que vai acontecer em 2021. Aí você pode estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso, Ricardo? Bom, você pode fazer isso pelo histórico que você tem de vendas. Então você analisa os dados que aconteceram, analisa as projeções de mercado, analisa como vai ficar a sua cidade, como é que está a economia da sua cidade, do seu mercado, do seu bairro, da sua região e começa a fazer projeções de vendas. E para que serve isso? Para você alocar recursos, para você planejar investimentos, para você ver quantas pessoas você vai contratar, para você ver se você tem fluxo de caixa suficiente, para você analisar quais serão as suas metas. Nesse caso aqui, eu me isolei, isso aqui é uma casa que a gente alugou para poder se fazer o planejamento. Então eu vim para cá, para essa casa, com os meus 2 sócios, e a gente ficou 3 dias aqui. Chegamos aqui na quinta-feira e hoje é sábado, o dia que eu estou gravando esse vídeo. E a gente passou esses 3 dias aqui se planejando. E Ricardo, por que vocês vieram para uma casa alugada? Por que vocês fizeram isso? Por que vocês quiseram fazer isso? Bom, isso aconteceu porque a gente fez o planejamento do ano passado na minha casa. E a gente percebeu que tinha muita distração, que tinha muita... você acabava não concentrando 100% naquilo que você precisava. E o planejamento é o momento super importante. Então você tem que ter concentração, você tem que ter foco. Então a gente se isolou, está bem distante da casa de cada um de nós 3, e a gente se isolou durante 3 dias aqui para focar naquilo que a gente precisava, que era fazer o planejamento. E aí, como é que a gente dividiu essa organização do planejamento? No primeiro dia, viemos somente eu e mais os meus 2 sócios. E o que a gente fez? A gente avaliou como é que está sendo o ano de 2020, a gente avaliou os indicadores, os resultados, o faturamento, o ticket média, lucratividade, investimento em anúncios, o que deu certo, o que deu errado, o produto que está indo bem, o produto que está indo mal, quais são os clientes que dão maior LTV, os clientes que dão menor LTV, quais são os produtos que têm o melhor resultado em lucratividade, e várias coisas mais. A gente fez uma avaliação crítica, viu aquilo que tinha de oportunidade e, além disso, a gente também fez uma projeção do que a gente queria para os próximos anos. Cada um falou sobre o que estava pensando em termos de organização, de crescimento, de empresa, de atividades que cada um ia realizar. Então a gente fez uma avaliação do que tinha acontecido e começou a projetar o que iria acontecer no ano de 2021. Muito sem filtro ainda, tá? Mas falando, a gente poderia fazer um curso assim, a gente poderia fazer um produto assado, a gente poderia ter seguir por esse caminho ou seguir por aquele outro caminho. Isso ainda muito de forma abrangente, muito genérica. A gente não colocou no papel nada, a gente não anotou nada. No segundo dia, a gente chamou a nossa equipe. Então, vieram aqui pessoas que trabalham conosco para ajudar a gente no planejamento. A gente expôs essas ideias para eles, que a gente tinha feito no dia anterior, e eles serviram como um filtro
para que a gente pudesse entender se aquelas ideias eram viáveis ou não. Afinal, eles estão no campo junto com a gente, estão interagindo com os clientes, interagindo com os alunos, e eles precisavam validar isso. E também eles precisavam dar as ideias deles, porque eles têm ideias muito legais, porque eles interagem o dia todo dia com os nossos clientes e alunos. Então eles fizeram uma crítica a respeito das ideias que a gente tinha definido no dia anterior, e a partir daí a gente foi construindo coisas novas e foi organizando todos os processos. Então aquela ideia, ela se transformou em pequenos planos de negócio, em pequenos planejamentos, para que a gente pudesse tirar da cabeça e colocar aqui numa planilha Excel ou numa apresentação em PowerPoint. Então o segundo dia foi o dia para a gente aterrissar as ideias e ver aquilo que era viável e descartar aquilo que não era viável, que não tinha potencial de crescimento, não tinha potencial de escala, não tinha potencial de dar lucro. A importância de você ter o seu time participando do planejamento é o engajamento, é o comprometimento com o plano. O seu time tem que saber do seu plano, o seu time tem que entender quais são os desafios da empresa, as metas da empresa, para poder estar comprometido com eles. Então, você fazer um planejamento sem o seu time é complicado, porque se eles não souberem aquilo que você está querendo atingir, eles não têm como se comprometer com aquilo. Então, coloque seu time para planejar junto com você. Não precisa ser o tempo todo, mas pelo menos uma parte do planejamento precisa estar organizado junto com eles. O terceiro dia foi o dia que voltou a ter os 3 sócios novamente reunidos. A gente avaliou os 2 primeiros dias, que foram dias de ideias e dias de aterrissar as ideias e planejar as ideias, e a gente começou a colocar no papel o quanto isso ia gerar de receita e o quanto isso ia gerar de investimento. Então a gente colocou tudo isso em uma planilha e a gente tem um planejamento agora de quanto a gente vai faturar por produto, de qual vai ser o ticket médio por produto e de quanto a gente vai ter que investir para ter aquele faturamento. E aí com isso a gente fecha o dia, o período de planejamento anual. Mas não adianta nada você fazer um planejamento se você não tiver um acompanhamento. Então daqui para frente a gente vai ter que ter, a gente marcou de ter reuniões semanais para acompanhar aquilo que está sendo executado no planejamento. Então são reuniões rápidas de 1 hora durante a semana para a gente ver como é que está o planejamento, o atingimento do planejamento. E além disso, a gente também marcou de se reunir trimestralmente para a gente revisar o plano. Então, a cada 3 meses, a gente vai olhar se aquele plano que a gente fez no ano anterior, no final do ano anterior, faz sentido ainda, para a gente ir revisando o plano, para que ele se torne sempre um plano que é factível, que está condizente com a realidade do mercado, da sua cidade, da sua região. É bom você entender que fazer um planejamento anual antes do ano acontecer, ou seja, no ano anterior, é fundamental, porque você vai planejar antes de executar. Não adianta muito você fazer um plano anual quando o ano já está em andamento, porque você já vai estar perdendo, já vai ter perdido o tempo, o timing de fazer aquele negócio acontecer. Então, o momento certo de você fazer um planejamento é antes do fato acontecer. Então, se você quer fazer um planejamento anual, você tem que planejar no final do ano anterior, para que aquilo ali, você já comece o ano sabendo para onde você vai. E aí talvez você possa estar se perguntando, mas Ricardo, precisa mesmo se isolar para um lugar assim? Não necessariamente, você sabe como é que é a sua realidade. Mas quanto mais você puder estar isolado, quanto mais você puder estar focado neste processo, mais eficiente, mais assertivo, mais realista ele vai ser. Então, não necessariamente você precisa se isolar numa casa, num espaço, indo para um outro lugar. Se você conseguir ter concentração para fazer o seu plano no espaço que você está, sem distrações, ótimo. Puxa, mas o Ricardo não tem um negócio pet de varejo, ele não é um pet shop, não é um daycare, ele é uma empresa que presta assistência, que presta consultoria, que dá treinamentos para negócios pet. Eu não preciso então fazer. Não, gente, é o seguinte, qualquer empresa, seja de qualquer segmento, de qualquer tamanho, precisa sim fazer seu planejamento. Então, se hoje você não faz planejamento, eu te recomendo começar a fazer, porque você vai ver o benefício que isso vai dar para os seus resultados. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, se você não tem direcionamento, você vai para qualquer lugar. E aí você não mede nada e qualquer negócio sem medição, geralmente ele não cresce. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vou te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha que está aqui desse lado
E também não se esquece que eu tenho meu grupo, o Empreendedor Pet Raiz, que é o meu grupo gratuito lá no Telegram, onde eu compartilho muita informação com milhares de empreendedores pet, assim como você. Para você se inscrever lá, é só clicar no link aqui embaixo que você vai direto para lá. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Beleza. O que mais aqui que a gente pode falar? É isso, né? Ah, tá. Porque a operação, ela... Carro de som aqui passando. Então você deve estar se perguntando... Então você deve estar se perguntando assim, puxa, mas o Ricardo... Puta, né?